7h33 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, nesta terça-feira, conversando o dia bem informado, aqui pela Folha FM 98,3, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Programa de hoje, temos a honra de receber aqui o Roberto Uchoa, policial federal, especialista em segurança pública, e ele vem para bater um papo conosco. Roberto, prazer sempre conversar com você, né? É muito bom trocar essas ideias aí bacanas, você que tem um conhecimento específico e intrínseco aí da área e vem trazendo para a gente um pouco desse debate, eu acho que muito válido aí pela pauta criada aqui pelo programa, pelo Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, meu querido. Seja bem-vindo ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Aloysio. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. É um prazer estar aqui novamente. Agradecer também o Aloysio e você por estarem colocando essa pauta, que eu acho que a gente tem que debater segurança pública. A gente tem que sair um pouco desses extremos, sabe? A gente tem gente que acha que tudo tem que ser resolvido naquele trio tiro, porrada e bomba, e você também tem um pessoal que diz que todo mundo é vítima da sociedade. Eu acho que é uma chance que a gente tem de discutir segurança pública com viés de quem estuda, mas também com o olhar de quem trabalha nessa área. Eu acho que é importante uma forma da gente levar para a sociedade uma visão um pouquinho mais profunda sobre os problemas do nosso dia a dia. Como a Aloysio falou, são questões que afetam o nosso cotidiano. E eu estou aqui para debater. Eu acho que é um espaço maravilhoso e muito importante a gente poder trazer esse tema aqui para o nosso dia a dia, nosso debate. Então, Shoa, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Tem aqui aquele assunto que a gente conversou ali rapidamente no bloco anterior, sobre os eventos ali, jogar pedra para tentar parar carro na BR-1, na segunda passarela de quem vai. Eu estou repetindo porque o ouvinte pode estar entrando agora, né? O Diego Carvalho, ele comenta aqui no streaming, só para terminar esse assunto, para a sua opinião, passo ali diariamente, nessa altura da BR se tornou uma cracolândia. Quando não é pedra, eles próprios se jogam na frente do carro. Esse horário que a Luísa citou, domingo à noite, que é da matéria da Folha, né, tem se tornado recorrente. Você quer comentar, Shoa? Aquilo que a gente falou anteriormente, que eu volto a falar agora. O trabalho da polícia, esse é um grande problema. Ele se tornou a ponta de lança, como eu vou dizer isso. Todos os problemas sociais hoje estão descambando para cima da polícia. Como ele fala, o local se tornou uma cracolândia, as pessoas ficam jogadas, as pessoas pedem dinheiro de forma agressiva, as pessoas tacam pedras. Ali nós não temos somente um problema de segurança pública, ali você também tem um problema social. Só que você só tem a atuação da polícia. E o que a polícia pode fazer? Ela pode chegar ao local, pode investigar, ver quem está atuando de forma agressiva, ver quem está tacando pedra, leva até uma delegacia, vai ser feita uma ocorrência e a pessoa vai ser liberada. Quer dizer, o trabalho ali ele tem que ser multissetorial. O trabalho tem que atuar com outras secretarias, com o serviço de atendimento social, o serviço de atendimento a essas pessoas que sofrem do vício. E aí sim a gente pode ter uma melhoria do quadro, senão vai ficar nesse enxuga-gelo. Você levanta quem está atacando pedra, leva para a delegacia, a pessoa volta para a rua. É um problema. Infelizmente, a gente não trata do problema social. A gente só cuida dele quando ele vira um problema de segurança pública. E a polícia se torna a solução para tudo. O Show, vamos para o tema pré-pautado aqui. Tem muitas perguntas também no grupo ali do WhatsApp, qual você, inclusive, faz parte. Você deve estar ciente dessas perguntas já. Mas vamos para o assunto pré-pautado, né? Você teve no último dia 6 de maio, uma ação ali na favela do Jacarezinho, na comunidade do Jacarezinho, com 24 mortos. A ação chegaram a ser lançadas 25 inicialmente, depois retroagiu esse número, fechou em 24. É a ação mais letal da Polícia do Estado do Rio de Janeiro na história, que não é uma coisa irrelevante, né?
E foi manchete não só de todos os jornais e sites do estado do Rio, como do Brasil e do mundo, né? Os principais jornais do mundo noticiaram. Afinal, o Rio continua sendo o cartão postal principal do Rio de Janeiro, do Brasil. E você teve agora, no final de semana, uma ação dos bandidos em represália à morte de traficantes no estado do Amazonas, que lançou o estado num caos. O estado que não bastava estar no caos, porque é o para-raio da Covid no Brasil. Cheia do Rio Negro. Agora, fizeram delegacia de alvo de tiro, os traficantes, de disparo de fuzil. Tem 41 presos de ontem para hoje, até a hora que eu olhei ontem, confesso que eu não olhei hoje de manhã, mas tinha até ontem 41 presos, até a hora que fui dormir tarde ontem. Que paralelo você faz, como policial especialista em segurança pública, dessas duas ações? O primeiro, Aloysio, a gente tem um problema do descontrole. Não é descontrole a palavra correta, falta de um controle maior sobre as lideranças do crime organizado. Você já tem conhecimento de que, por exemplo, as ações que estão ocorrendo, até de forma coordenada pelo crime em Manaus, no Amazonas, porque a gente já tem outras cidades, além de Manaus, sendo alvos, saíram de dentro do presídio. Quer dizer, como é que a gente ainda permite que líderes de facções consigam dar essas ordens, repassar essas ordens, para que seus soldados, seus comparsas consigam colocar uma sociedade contra a parede? É um trabalho que a gente já devia estar vendo, está sendo feito há muito tempo. Isso não é uma coisa nova. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro algumas vezes, chegaram a atirar no prédio da prefeitura. Em São Paulo a gente teve casos em que uma organização criminosa saiu atacando policiais em diversas cidades do estado. Você tem hoje ferramentas adequadas de isolar dessas lideranças criminosas. Mas, infelizmente, novamente a gente tem um estado, uma capital sob sítio, em razão de ordens saídas de dentro do presídio. Com relação, isso falando sobre Manaus, com relação à ação do Jacarezinho, ali é um pouco mais complicado, porque ali o problema não é só com relação ao controle territorial e ao controle das facções criminosas. Ali a gente tem que analisar também a ação do Estado. Enquanto no Manaus, no Amazonas, a gente está tratando o Estado como uma reação, que a gente teve caso, como você falou, da delegacia na beira do rio, que com a cheia do Rio Negro, os criminosos chegaram em 2 barcos e atracaram o barco e tacaram granada na delegacia, ali no Rio Negro. A gente tem uma cidade onde 2 policiais militares, que são os únicos na cidade, fizeram um vídeo solicitando socorro, porque eles não têm como se defender. Ali você está tendo uma reação a uma ação inicial do crime. Já no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, foi o contrário. A gente teve uma ação da polícia que resultou no confronto. São 2 situações distintas, mas que estão ligadas em razão da atuação do crime organizado e, infelizmente, uma crítica que eu faço, da falta de preparo das autoridades. Porque você não ter o planejamento, você não ter a inteligência para saber que determinadas coisas vão ocorrer, ou às vezes você até tem e deixa de agir, como a gente sabe que já aconteceu em alguns lugares do país, mostra como o setor de inteligência da polícia ele está muito defasado, não está atuando de forma suficientemente adequada. Agora, o Shoa, a gente recebeu aqui, logo depois da ação no Jacarezinho, foi na primeira quinzena de maio ainda, né? Foi o Pedro Emílio. Ele até fez pergunta para você aqui, eu vou até repassar a pergunta dele, mas eu queria... Ele antes, logicamente que o Pedro Emílio é um profissional que eu reputo da maior seriedade, da maior competência, desenvolveu trabalho aí na delegacia de Guarulhos, titulado da delegacia, centro para CDP, mas logicamente que o espírito de corpo sempre conta também, você tem que dar um desconto.
ele afirmou que não viu nenhum exagero ali, que aquilo ali foi uma... Ele disse que foi um sucesso, que é um discurso, né, que tem sido ecoado por várias autoridades públicas de segurança. Você também é uma autoridade pública de segurança, policial federal. Como é que você classificaria a ação do Jacarezinho? Primeiro, não tem como a gente declarar que uma operação foi um sucesso quando ela não consegue atingir os seus objetivos. Vamos lá. A gente tem uma operação policial planejada. Qual o objetivo? Vamos cumprir tantos mandados de prisão. Esse é o nosso objetivo. Quais são os meios que nós usaremos para cumprir esse mandado? Olha, vamos entrar em determinada hora. Qual o cuidado que a gente tem que ter? A segurança dos policiais, a segurança da população, tentar a menor interferência possível nos equipamentos públicos, tentar fazer com que não haja o confronto. Nenhuma polícia vai se preparar, vai planejar uma operação já querendo confronto. Então, partindo dessa premissa, você não pode considerar uma operação um sucesso quando você não conseguiu sequer cumprir minimamente o seu objetivo inicial. Que, se eu não me engano, foram só 14% dos mandados foram cumpridos. Quer dizer, nem isso. Quer dizer, você não conseguiu cumprir o seu objetivo inicial, que era o cumprimento dos mandados. Você não conseguiu dar segurança aos seus profissionais, porque você teve um profissional que foi baleado e morto logo no início da operação, já mostrando que é um problema de planejamento. Você não conseguiu manter a sua população em segurança, porque você teve um confronto deflagrado, com armas de alto potencial de destruição, em vielas, em becos. E o pior de tudo, você teve a interferência nos equipamentos públicos. Quer dizer, você acabou com o transporte, a educação não, que a gente não estava em aula, né? Mas você conseguiu acabar com a rotina total do local. Não tem, Luiz. E outra coisa, esse número de mortes é altíssimo. O Estado, ele não pode celebrar a morte de uma pessoa. Ela não pode dizer, nós conseguimos, eles morreram porque eram criminosos, nós os matamos porque eram isso. Não. O problema nosso é que, há décadas, as operações policiais, elas são tratadas numa equação simples, em que faz uma soma. Morreram mais deles do que dos nossos, então foi um sucesso. E tratando os policiais e as pessoas que estão nas outras pontas, porque são pessoas, são criminosos, mas são pessoas, como apenas números, como resultados desse jogo. E é um jogo que a gente tem um estudo da UF, que levantou quase 11 mil operações policiais, que diz que 10 mil delas podem ser consideradas fracassos totais, que não conseguiram atingir o seu objetivo mínimo. E a gente sempre tem aquele padrão, Luiz e Cláudio, você tem a operação policial, você tem a repercussão, você tem os helicópteros filmando, você tem as imagens, você tem tudo, depois você tem aquela apreensão do material, armas, drogas, radiocomunicadores e tudo, você tem aquela pose, onde policiais mostram aquilo, e você tem um uso político. É maravilhoso. Para o político, é ótimo, porque o apoio da população existe. As pessoas gostam, as pessoas veem, morreram tantos. Isso é bom, a polícia está fazendo o seu trabalho. Agora, falando em segurança pública de forma séria, isso não levou a lugar nenhum. Porque essa política de confrontos, esses confrontos contínuos, não melhorou em nada a segurança pública nas últimas décadas. A gente tem essa rotina e o uso político de operações. E esse é o problema. O problema é quando isso está se tornando uma rotina cada vez maior. A gente muda de uma política de proximidade, de tentativa de mudança de quadro, que foi feita com o PP e que, infelizmente, não foi dado seguimento, para, a partir de 2018, com a intervenção federal, a gente voltar a essa política do confronto. Quer dizer, eu discordo do colega Pedro Emílio, do amigo, é um profissional que eu respeito muito, assim como você, tem feito excelente trabalho, tenho um contato com ele, a gente conversa bastante. Eu sei das questões corporativas, sou policial, sou ex-policial civil também, sei como é que a gente fazer críticas a ações policiais, elas reverberam no nosso dia a dia, mas como estudioso de segurança pública e como alguém que quer falar sobre segurança pública com a seriedade necessária para a gente fazer as mudanças necessárias
para tentar modificar esse quadro, não há a mínima chance de considerar que essa operação foi um sucesso. Para mim, foi um enorme fracasso. Tem um documentário que eu tenho, até tomo liberdade de indicar para o ouvinte, para vocês também, tanto o Shoa quanto o Cláudio, vocês não viram ainda, sobre a Guerra do Vietnã, na Netflix, que o nome é esse, Guerra do Vietnã. Talvez seja o modo cineasta documentarista dos atividades hoje, Ken Burns, né, um estadunidense. E a Guerra do Vietnã foi um evento longo, de 55 a 75, né, foram 20 anos ali que durou. E em relação ao que o Shoa falou, por isso que é a minha analogia, em determinado ponto que os Estados Unidos vai vendo que a resistência dos vietnamitas, norte-vietnamitas no caso, né, mas a guerrilha do sul, Vietcongs, dos filmes, está muito acirrada, está muito recrudescida, e o Ken Burns fala isso no filme, e coloca analistas militares analisando isso logicamente de maneira retrospectiva, né? Que os Estados Unidos passou, para dizer que estava levando melhor na guerra, passou a fazer contabilidade de cadáver. E aí os Estados Unidos falam, se um exército, quando faz isso, é porque já perdeu a guerra. Como, de fato, os Estados Unidos perdeu aquela guerra, a única guerra que eles perderam na história, né? Você vê algum paralelo, o Show, entre isso e a guerra do tráfico? Aliás, como é que você vê a guerra ao tráfico de drogas? Eu vejo paralelo, e outra coisa que eu faço uma crítica muito grande a essas apreensões. Vamos lá, você chega numa operação dessa, você entra, você tem um confronto, você mata criminosos, você tem bala perdida, teve gente que foi baleada que estava dentro do metrô, passando, para você ver o perigo que coloca a sociedade. Não é só uma operação policial em determinado local. Eu acho que a população, ela tem que ter isso. O que eu estou fazendo aqui, a crítica que eu faço, eu não estou dizendo para que não entre numa comunidade, para que a polícia não vá lá retirar as armas e as drogas que estão lá dentro. O que eu estou falando é o seguinte, que isso seja feito com inteligência, com preparo, com estratégia. Olha, tem um coronel da PM de São Paulo, eu li um artigo dele esses dias, em que ele fala, isso já é de conhecimento amplo. Você só consegue controlar ou diminuir o impacto dessas comunidades da entrada de armamento e droga com controle de acesso permanente e longo, para você diminuir a entrada e você poder aos poucos ir tomando de volta aquele território. Quer dizer, você tem formas de atuar. O confronto direto, a troca de tiros, a guerra urbana, ela deve ser sempre a última opção. Isso que você falou é verdade. A contagem de golpes tem um uso político disso. E eu faço a crítica agora, Luiz, com relação às armas e aos materiais apreendidos. Porque, olha só, nós estamos há décadas nesse mesmo modus operandi. Você vai lá, faz a operação, tira 10 fuzis. Você tira 300, vamos dizer um número altíssimo, 300 quilos de droga. Mas você não faz o controle, você não faz o combate ao tráfico de armas. Você não faz o combate ao tráfico de drogas. Então, o que você faz? Você novamente vai ter que entrar para tirar essas armas que estão chegando, essas drogas que estão chegando. A gente teve esse final de semana a divulgação de uma operação da Polícia Federal de combate ao tráfico de armas, desenvolvida pela delegacia do aeroporto do Rio de Janeiro, onde prenderam um brasileiro que mandava carregadores e fuzis dos Estados Unidos para cá. E não foi o primeiro caso. Uma das maiores apreensões de fuzis do país, aliás, as duas, não foi disparado um tiro. Essa operação da Polícia Federal tirou de circulação um cara que mandava dezenas de armas para o Rio de Janeiro. A outra foram 60 fuzis apreendidos dentro de aparelhos de piscina. No Aeroporto Internacional do Rio, a gente teve a apreensão de 100 e tantas partes de fuzis vinculadas ao Lessa, com envolvimento na morte da Marielle, também sem um disparo de um único tiro. Você tem formas de impedir ou diminuir que esse armamento chegue. O que não dá é para você deixar que o armamento chegue, que a droga chegue, e você querer, dentro de uma comunidade densamente povoada, entrar para no confronto, retirar e fazer algo que você já devia ter feito anteriormente. Agora, isso também é muito culpa do governo federal, que joga tudo na conta do governo do Estado. O governo do Estado se vire para tirar a arma da droga.
Porque o governo do Rio de Janeiro, ele não tem como combater, ele não tem como ir lá no Mato Grosso para cuidar da fronteira. Ele não tem como resolver o problema no aeroporto. Ele não tem como cuidar da nossa costa. Isso é um trabalho que deveria ser feito pelo governo federal. E, infelizmente, o governo federal lava as mãos com relação à segurança pública. E isso é histórico. Isso não é só esse governo. O governo federal tem falhado muito na questão de segurança pública e por isso que é essa festa de entrada de armas e drogas. Enquanto a gente não combater isso no atacado, a gente vai continuar no varejo. E a gente vai continuar contando corpos, vai continuar matando gente para pegar pouca coisa. Eu acho um custo muito alto para pouquíssimo sucesso. E, infelizmente, o que você está falando, que esse paralelo para mim é correto. Você celebra a morte de criminosos quando o nosso trabalho deveria ser prendê-los, levá-los a julgamento e que cumprissem pena. Porque esse é o papel do Estado numa democracia de direito, numa democracia. O Shoa, falando de armamento, tem uma pergunta aqui do delegado Pedro Emílio, e tem várias intervenções aqui no Face também, inclusive algumas concordando com a sua análise aí, ótima análise, reflexão, Ricardo Antônio, a Terezinha Bianchi também. Mas o Pedro Emílio faz uma pergunta aqui no grupo, como a Luísa já falou, você faz parte desse grupo, que é o grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões. Ele diz aqui, doutor Pedro Emílio, o Shoa gostaria de propor que traçasse um panorama geral acerca da questão do desarmamento hoje, não somente no país, mas, se possível, citando diferentes experiências com bons resultados no direito comparado, de preferência em ambos os sentidos. Vamos lá. A pergunta do Pedro Emílio, ela abre uma possibilidade de esclarecer algo que infelizmente, as pessoas, pelas narrativas existentes na política, elas desconhecem a realidade. Eu, no meu mestrado em Sociologia Política, eu estudei essa questão das armas, eu já venho estudando desde a especialização em segurança pública, e no mestrado eu aprofundei nessa pesquisa sobre o mercado de armas de fogo. E é interessante, eu mesmo não tinha essa noção, que quando se fala que o Brasil é um país desarmamentista, isso é uma inverdade. Historicamente, a arma foi liberada no Brasil. Quem é mais velho, como eu, a Luiz, você, a gente lembra quando andar armado sequer era considerado crime. Era apenas uma contravenção. As pessoas colocavam arma nos carros. A arma de fogo era vendida em lojas, Luiz, eu acho que eu posso falar que é loja que já faliu, como a Mesbla, a Sears. Você tinha anúncio no jornal, você ia comprar um revólver do lado de onde vendia vara de pesca. Você não tinha controle, você não tinha um registro, você não tinha um controle nacional sobre quem comprava a arma, quem fazia o quê. A legislação previa que você podia trazer armas do exterior. Você tinha um descontrole total. Até a década de 80, a coisa era fácil demais. E o que acontece então? Você tem desde a década de 80 um aumento, não só no número de homicídios, mas você tem um aumento no número de homicídios por armas de fogo. Para entender, vamos dizer que eu não sou muito bom em recordar números, mas é como se nós tivéssemos 10 mil homicídios em 80 e desses 10 mil, 4 mil fossem por armas de fogo. E a gente chega em 2010 e a gente tem 20 mil homicídios e desses 20 mil, 15 são por armas de fogo. Quer dizer, além de crescer o número de homicídios, aumentou muito o número de homicídios com utilização de armas de fogo. E nós somos um dos poucos países do mundo que tem uma indústria forte, armamentista, e ao mesmo tempo sofre de violência descontrolada armada. Então, após diversas tentativas de você ter um controle sobre esse mercado, em 2003 veio a Lei 10.826, que foi chamada erroneamente, e isso eu queria esclarecer para todos, de Estatuto do Desarmamento. Porque foi uma moda que tinha na época do Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, resolveu-se dar-se o nome a essa lei de Estatuto do Desarmamento. Quando a lei, ela devia se chamar de Estatuto de Controle de Armas. Porque a lei ela não retirou a arma de ninguém.
Há uma estimativa do IPEA de que durante essa época em que o armamento pôde ser comprado, 17 milhões de armas estavam em circulação sem conhecimento do Estado, sem qualquer controle. Então, o que essa lei vem trazer? Ela fala, olha, vamos ter controle, vamos exigir determinados requisitos mínimos para a pessoa que queira adquirir uma arma de fogo e vamos tentar trazer essas armas da escuridão, proporcionando a possibilidade, vejam só, de que todo aquele que tem uma arma sem registro venha registrar sua arma, sem punição, mesmo que tenha uma origem não comprovada. E isso propiciou que mais de 2 milhões de armas fossem registradas. Mas a lei também previu o seguinte, olha, quem não queira mais ter essa arma de fogo, quem quer entregá-la e nunca teve onde fazê-lo, poderá fazê-lo. Ainda será indenizada por isso. E fez a campanha da entrega voluntária de armas, onde as pessoas entregaram as armas que não queriam ter em casa. Então, eu acho que entender isso para um pouco com essa narrativa de que se desarmou a população. Nunca se desarmou a população, entregou quem quis. Quem quis continuar com a sua arma só precisou registrá-la. E só para você ter uma noção disso, em 2003, quando entra em vigor, quando você tem a entrada desses requisitos para aquisição de arma, em 2000 você tinha uma média de aquisição por ano de 17 mil armas de fogo, de 1997 a 2003. Por que 1997? Porque foi a primeira legislação do Fernando Henrique que tratou do tema e criou o SINARM, que é o Registro Nacional. Em 2004, esse número cai para 4 mil, com a entrada em vigor desses requisitos. Mas em 2017, sem mudança quase nenhuma na legislação, esse número já está em 35 mil. Quer dizer, como é que você vai falar em Estatuto do Desarmamento quando você permitiu que, mesmo em vigor dessa legislação, o número de armas dobrasse por ano a aquisição? E veja só, com essa mesma legislação, chegamos agora a 200 mil. Com pequenas mudanças no decreto. A legislação, os requisitos são os mesmos. Quer dizer, há um equívoco da gente se referir a essa legislação como o Estatuto do Desarmamento. E sim, é uma legislação importante com relação ao controle de armas. Com relação ao direito comparado, eu acho que ficaria muito complicado, muito alongar muito, Luiz e Cláudio, a gente entrar nisso, porque tem experiências dos Estados Unidos, da Inglaterra, que são países com indicadores econômicos e sociais muito parecidos, mas que ao mesmo tempo são diametralmente opostos na questão de armas. E isso eu escrevi na minha dissertação, que acredito que vai ser publicado em livro nos próximos meses, onde eu traço isso. Eu mostro como países com indicadores sociais e econômicos muito parecidos e ações completamente distintas com relação a armas têm resultados diferentes. Quem sabe no futuro eu converso com o Pedro e a gente leva esse papo adiante. Bom, são 8h01. Vamos fazer uma pausa rápida aqui nessa conversa boa. Tem várias intervenções aqui também no Face. O pessoal continua participando aí conosco. E a gente faz uma pausa rápida, voltamos já no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Guia de